Eba, estou live. Vou chamar a Juliana. Antes de eu chamar a Juliana, eu vou explicar quem é a Juliana. Oi, Paulinha! É. A gente vai conversar sobre arquitetura sustentável. A Ju, ela é arquiteta formada na UFRJ. Ela já entrou aqui. E, Ju, se você quiser já pedir para entrar aqui, ela se especializou em Barcelona, em arquitetura sustentável e bioarquitetura. Inclusive, a gente não conversou sobre o que é bioarquitetura, eu quero perguntar isso para ela, que eu acho que vai ser bem legal esse bate-papo. E aqui, ó, vai pedir para go lá. Vamos ver aqui onde está. Acho que está funcionando. Então, primeiro a gente escolheu. Oi, Ju! Boa noite. Filtro aqui, ó. Boa tarde. Filtro. Tudo bem? Eu estou contando, né, da sua especialização em arquitetura sustentável e eu vi no seu currículo também que tem bioarquitetura, que no fim Esqueci de falar, sim, eu me não te especializo. perguntei o que é bioarquitetura. Então, a gente escolheu das três para eu conversar com você, porque eu tenho como formação arquitetura também. Eu me formei aqui no Mackenzie, em São Paulo. E, infelizmente, na minha época de formação, não tinha nenhuma matéria específica de sustentabilidade, que talvez eu acho que se tivesse, teria me prendido mais na arquitetura e não feito essa minha fuguinha para fotografia. Mas, enfim, eu expliquei um overall de quem é você, mas eu queria que você explicasse pra gente sua trajetória e por que todo esse interesse com arquitetura sustentável. Então, tá. Como você falou, eu me formei na FRJ, né? Também não tive nenhuma formação, mas também já me formei tem muitos anos. Me formei em 99. E aí comecei, acho que como quase todo mundo, fazendo, né, muito projeto de interior, muito projeto de pequenas casas e tal. Só que, assim, eu amo arquitetura, adoro arquitetura, mas tinha uma coisa, assim, que não estava batendo, assim, sabe? Sei lá, eu me questionava muito, principalmente quando fazia interior, né? Trazer aquele mármore importado, que não sei o quê. Tudo isso não sei, para mim eu não estava muito completa. Aí, assim, eu comecei a escutar, a falar em arquitetura sustentável, comecei a me interessar. Mas, assim, tinha muito pouca coisa aqui. No Brasil tinha muito pouca coisa, assim. Eu queria fazer uma especialização, assim, para entender melhor, porque é muito mais complexa do que a gente pensa, né? São muitos fatores que a gente tem que pensar. E aí eu procurei uma especialização e fui fazer, tipo, um master que eles chamam em Barcelona, que era de arquitetura sustentável, em 2007. Aí, nossa, me apaixonei, assim, falei assim, agora é isso que faz sentido para mim, é isso que eu quero fazer. E, e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fundei o site, né? Foi bem depois que eu acabei ficando mais tempo, e em 2013. E desde então, assim, o site é Sustentar, né, para quem não conhece, assim, a ideia é cada vez mais disseminar a cultura da arquitetura sustentável. A gente posta projetos, dicas, a gente tem um curso também de arquitetura sustentável, então, assim, Ah, muito e bom desse curso. aí depois eu fiz em 2017, já mais recente, eu fiz uma especialização em bioarquitetura no Tibá, que é um centro no interior do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, de um arquiteto maravilhoso que chama Johan van Lengen, que não sei se você já ouviu falar, eu até tenho aqui o livro, o Manual do Arquiteto Descalço. Ai, sim, eu lembro muito desse livro. Ele é Maravilhoso. É, ele é o autor desse livro e ele tem um centro de bioarquitetura em Nova Friburgo, que, bom, ele já é um pouco mais, né, assim,
muita experiência, digamos, ele já está Isso. com uns 80. É muito vivido, ele deve ter uns 8. Então, quem leva muito ele dá as aulas teóricas e as aulas práticas são aí, o filho dele e alguns professores convidados. Entendi. Ele é brasileiro? Não, ele é holandês, mas ele mora no Brasil há muitos anos. Entendi. Ele foi casado com uma brasileira e ele mora aqui há muitos anos. Eu acho que a mulher dele era. É, sim, a mulher dele era brasileira. E o que é bioarquitetura? Que eu não sei. Ah, então são coisas. Na verdade, são coisas iguais e parecidas. Atibaia é incrível, é incrível mesmo. Quem puder tiver, eu li alguém, quem tiver a experiência de ir lá, é incrível. São, assim, na verdade, eu vou falar primeiro o que é arquitetura sustentável, porque na verdade são coisas parecidas. Eu acho que é igual. Até ele, quando eu fui lá, eu fiz uma entrevista com ele. Depois, se quiser assistir, tá muito legal. Tá lá no nosso canal do YouTube. Com certeza queremos assistir. Entrevista com ele. Ele fala assim que, na verdade, a gente sempre fez arquitetura sustentável. Eu perguntei de bioarquitetura, né? A gente sempre fez arquitetura sustentável. A gente esqueceu de uns anos para cá, mas assim, construir, ele fala, construir com os materiais locais, analisar o clima local e atender o uso né, do que for feito, né? Demanda, né? Então, assim, é o que ele fala, assim. A bioarquitetura está muito associada à construção com terra, construções mais naturais, que bio é vida, né? Então, mas assim, é muito parecido. Agora, na arquitetura sustentável, eu acho que os dois, tá? Mas assim, falar arquitetura sustentável, ela tem que atender aquele tripé da sustentabilidade, né? Que você pensar no meio ambiente, né? Não degradar tanto o meio ambiente. Você pensar na parte social, não adianta ter uma construção super pensa no meio ambiente se o trabalhador está sendo maltratado, se ele não está sendo, não foi atendido, né, as leis básicas, né, se ele está sendo bem pago, se a extração do material teve algum processo de semi-escravidão aí. Então, assim, você pensar na parte social, pensar na parte econômica, né? Assim, você pegar todas aquelas tecnologias e tal, e fazer um edifício super caro, e aquilo ali não se paga, não faz sentido, também não é ok. E tem assim, desculpa. Não, eu ia perguntar, eu ia até falar um adendo. Essa parte social que você falou, ela é não só durante a construção, como o que é a construção, né? Porque às vezes é uma coisa maravilhosa no meio de uma cidade que não precisava daquilo ou não queria aquilo, né? Então, acho que o social também tem a ver com quem tá ali na volta, né? Tem muito. A gente tem exemplos bem, bem bons que são os estádios da Copa, né? Todos os estádios da Copa receberam certificação, quase todos, eu acho que receberam certificação LEED, que era um. Bom, depois eu entrei assim, mas assim, a gente não precisava daquela quantidade de estádio. Isso aí parado, né? Enfim. Então, realmente, tem muito a ver com isso também, assim, né? A gente tem que pensar no... Mas, assim, além disso, a gente pensa também nas questões históricas, nas questões culturais do local, e também na saúde do habitante, entendeu? Da saúde da pessoa que vai morar ali. Então, tem várias questões desde as escolhas de material que você vai colocar ali, até a qualidade do ar, tudo isso é uma coisa que a gente estuda muito na arquitetura sustentável também. Você acha que tem como fazer, eu nem fui para as minhas perguntinhas, você acha que tem como fazer sei lá, uma habitação perfeita, sustentável? Existe isso? Talvez os indígenas, né? Acho que assim, 100% sustentável é difícil, porque de alguma maneira você está causando um impacto no transporte,
de alguma forma você vai impactar, né? A melhor coisa é não construir, mas a gente não existe essa possibilidade. Os índios, eles tinham, né, pegavam aqueles materiais, que é isso, né, que o próprio Johan falou, pegava ali os materiais locais e criavam tecnologias com aqueles materiais, era a única opção que eles tinham, então era o que eles faziam. Mas, assim, ao mesmo tempo, são construções que não duram muitos anos, né? Eu estava vendo uma entrevista de uma indígena, ele falou que uma oca dura de 5 a 7 anos, dependendo, né, e tal. E que tá ok, que depois eles vão, façam outra. Mas assim, hoje em dia a gente não né, na cidade a gente não vai construir uma coisa que dure 5, 7 anos, né? A gente também pensa na parte de durabilidade, né, de uma construção. Que é muito importante, né? Quanto mais tempo durar, menos, sei lá, impacto, menos vai ter que trocar, menos manutenção. Exatamente. Mas assim, no caso deles, por exemplo, eles trocavam por uma coisa que estava ali na terra, e eles eram pouquinhos, né? Então, se ele desmatasse um tiquinho ali para fazer uma coisinha, não tinha problema, né? Mas a nossa realidade hoje em dia é outra, né? Eu acho que a próxima pergunta tem muito a ver com isso que você falou. Assim, eu queria saber quais são as perguntas essenciais quando a gente vê uma construção para saber se ela é corretamente, se ela é sustentável, não é. Então, por exemplo, enfim, como que é a energia desse prédio ou quais são as perguntas para a gente saber se o prédio é ou não, a casa, ou a escola, ou a construção? Como eu falei, não existe nada 100%, na minha opinião, tá? Não existe nada 100% sustentável. A gente vai. Então, vamos lá, por parte. Primeiro, uma coisa importante é você saber onde você vai construir, né? Se você não vai construir num lugar que é uma área preservada, que seja perto de rio. Então, assim, a primeira coisa é você ver onde que você vai construir. Se você não vai impactar, né, aquilo ali. Isso é uma das coisas. Então, escolher, na hora que você for construir, escolher materiais regionais, né, e mão de obra regional, tenta procurar tudo que tem ali na sua região que você possa construir e, né, fazer uma pesquisa, porque cada local é um local. Então, isso. Primeira coisa básica que a gente aprende na faculdade, analisar o clima, né? Então, assim, a gente tem que construir pensando na ventilação natural, na iluminação natural, tudo que a gente possa construir de forma passiva. A gente chama de passivo e ativo. Passivo é tudo aquilo que você precisa fazer sem tecnologia, né? E o ativo é ar-condicionado, placa fotovoltaica, coisas que você usa tecnologia. Então, assim, primeiro a gente esgota todas as possibilidades das formas passivas, né? Você pensar na construção para você maximizar a ventilação natural, a iluminação natural. A iluminação natural não pode ser nem de mais nem de menos. Se você for de mais, ela também ofusca, ela também traz calor, porque quando você tem muita iluminação, você traz calor para dentro do ambiente. Então, você tem que equilibrar tudo isso, né? Nossa, é um estudo complexo aí, né? E aí, depois da gente fazer esse dever de casa, de ventilação, iluminação e tal, a gente tem que reduzir a maior quantidade do consumo possível, né? E aí você começa também nas escolhas de você ter uma pia uma torneira que já venha com pouca vazão, o vaso sanitário com pouca vazão, naquele de você poder escolher. Então, todas essas coisas que você puder ir diminuindo o consumo dentro da sua casa, né? Você fazer essas escolhas. E aí, depois que você fizer todo esse dever de casa, aí você escolhe né, uma energia solar, uma energia eólica, energia de biomassa, você aproveitar a água da chuva. Nossa, eu sei agora que uma coisa que eu fico
doida é a água da máquina de lavar que vai embora. Então eu coloco um baldinho dentro do tanque Você, para usar para alguma coisa você, depois. Isso você é uma coisa que pode, está no na projeto. verdade é uma coisa bem simples de fazer. Você procura na internet como fazer, é só te. É claro, você tem que ter espaço para isso, né? Se tiver uma área de serviço pequena, é difícil colocar um balde, porque sai bastante água dali, Mas né? isso, por exemplo, é uma coisa que poderia ter sido contemplada no projeto, né? Com certeza, tudo começa no projeto, tudo começa num bom projeto, né? É, a gente fez até uma live semana passada, semana retrasada, com o Guilherme Castanha, da Fluxus. Ele é especializado em essa questão de água, de gestão integrada de água, se vocês quiserem assistir. E ele também, no canal do YouTube dele, chama Fluxus. É incrível, tem assim, muita explicação de como aproveitar a água da chuva, as águas cinzas. O que são as águas cinzas? A água da máquina de lavar, a água da pia, a água do chuveiro. Já a água do vaso é considerado água negra. Então, assim, para cada tipo de água tem um tratamento diferente. Né? Entendi. Ó, tem alguém perguntando energia de biomassa, você sabe? Energia de biomassa, o que é? Pode ser energia feita do cocô, por exemplo. Foi engraçado que a gente falou exatamente isso na live, né? Qualquer coisa que você possa fazer com a matéria orgânica. Ah, Então, o trabalho do Guilherme é demais. nossa, Então, assim, agora você. Oi. Eu não não ia sou falar matéria especializada nisso, orgânica, mas eu já assim, pensei. você pode produzir energia com cocô. Nossa, animal, né? Seria. Muito, Mas também muito existe a incrível. máfia do lixo, aquela coisa toda, né? Mas eu tô pensando agora que outra coisa que poderia também já estar no projeto era a composteira, né? Ter um esquema de compostagem já na planta do apartamento, imagina? Seria maravilhoso também, tá? Eu acredito que tudo que está acontecendo a gente vai repensar muito na hora da gente construir, né? E até de apartamento, né? Você tem uma mini composteira, você pode fazer tem umas que são lindas que você compra pronta, mas você pode fazer com aqueles negócio de margarina grande, são 3, você coloca, procura na internet que Balde, né? baratinho, dá para fazer. Tem lugares que por exemplo, no Rio, tem uma empresa que chama Ciclo Orgânico, que ele te dá um baldinho, você enche, você dá para ele depois te devolve o adubo, né? Então, tem vários esquemas, assim. Ó, tem aqui. E os materiais, como escolher, além desses aspectos que você falou. Então, além de pensar se o material está no entorno, né? Se tem em abundância, como que eu escolho os materiais, assim? É uma listinha, tá? É bem complexo. Primeiro, isso, né? A gente escolheu o material que esteja no local, né? A gente ver a matéria-prima do que ele está sendo feito. Isso é muito importante, né? Qual é o recurso natural que ele está sendo usado, se ele está sendo extraído de maneira legal, né? Aquilo que a gente já conversou. Como, como é o processo produtivo dele, né? Na hora de processar, de produzir, ele emite muitos gases de efeito estufa, por exemplo, no cimento que a gente estava falando. É, então, assim, você pensar nisso, né? Como é que é? Então, a gente sempre dá prioridade a materiais que sejam já naturais, né? Que ele não passa por tantas coisas, né? Até você pensar na empresa, essa empresa é uma empresa que tem uma política de responsabilidade ambiental e social legal. É É muito verdade. legal você Esse negócio de trabalhar. ir atrás de cada coisa, né? Não é tão fácil, né? Assim, muita gente fala, o material sustentável bambu. Não, se aquele cara se o bambu foi extraído na China, aí você está trazendo o bambu da China para cá, se no material, nesse processo teve alguém que foi escravizado, né? Na China tem muito trabalho semi-escravo, ou até aqui no Brasil tem criança na produção.
né? Muita coisa, né? Aí Madeira tem também, a gente fica em dúvida, né? Se... madeira tem que ser certificado. Madeira é um material incrível para você usar, né? Incrível, mas assim, olha a origem dela, né? A gente não quer preservar a Amazônia, a gente tem que pensar nisso. É muito bom usar madeira, tá? Mas assim, tem que atentar a isso. Aí vem aquela questão da qualidade e da durabilidade. Por exemplo, às vezes você vai usar um material natural, mas ele vai. Você tem que ver se ele não vai dar fungo na sua casa, né? Se ele vai ser durável, se daqui a um mês você vai ter que trocar. Então, assim, você tem que pensar nessas coisas, né? Senão você vai A ficar questão do. extraindo, 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 extraindo. É pior ainda, às vezes, né? É, aí uma coisa que a gente fala muito também, que foi naquilo que a gente falou da saúde, é se esse material é tóxico. Por exemplo, tem muita tinta que é muito tóxica, né? As tintas que a gente usa na parede, ela tem chumbo, ela tem muitas delas, cada vez diminuindo mais, tem uma coisa que chama composto orgânico volátil, não vou entrar muito nisso não, mas aquela, sabe o cheiro da tinta? Você já Aquilo faz sabe que é muito tóxica, né? aquilo faz muito mal para a saúde, e depois que o cheiro sai, aqueles gases ainda continuam ali. Então, assim, nunca pinte um quarto e bote um bebê, por exemplo, no dia seguinte. Mesmo que o cheiro já tenha ido, cara, não faça isso, sabe? Tinta à base de E procure. água. A base de água tem menos, tá? Mas assim, ela ainda tem composições, ela tem chumbo na composição. Então, assim, o ideal é nunca fazer isso, tá? Tipo, pintar e colocar uma criança. Principalmente os bebês que são mais sensíveis, né? Nós também, tá? Mas assim, nunca fazer isso. Existem tintas que são minerais, existem tintas feitas de terra, e não são só as que você faz, que tem um monte de receita na internet, mas tem empresas que já fazem essas tintas, tá? Tem uma que é super legal, se chama Solu, que é uma acho que é SOLUM, que é super legal. Então, tem várias opções que são, mas assim, sempre dá uma olhada. Claro que tem aquelas coisas das opções de cores que a gente quer e tal. Então, assim, tipo assim, sempre tente, se você vai escolher, tem uma coisa que se chama o COV, que às vezes vem na lata para dizer qual você tem que usar o mínimo possível. E sempre, quando você for pintar, tenta evitar de você entrar, né? Quanto mais tempo você deixar, e deixar bastante, ventilar bastante o ambiente. Então, assim, tem vários materiais, eu estou dando o exemplo da tinta, mas tem vários materiais que podem ser tóxicos para a gente, né? Então, pensar nisso também. A gente pensa até na embalagem, se essa embalagem, assim, é bem complexo. E até o descarte final, assim, né? Depois que esse material, você não usar mais ele, você vai descartar ele, o que vai acontecer com ele? Ele tem um programa de reciclagem, Isso é ele... surreal, né? Porque a quantidade de caçamba que a gente vê que não sabe para onde vai. Por exemplo, em construção, eu sei que tem muitas coisas que dá para reciclar, enfim. E eu sei que gesso é um caos, não é? Quando joga gesso fora. Tem um programa específico para isso, mas é complicado, mas assim, existe, tá? Então, assim, o ideal sempre quando você for fazer uma construção, você separar tudo. O problema é que não acontece isso. O problema é que todo mundo junta. E aí depois é muito difícil. Ninguém vai ficar lá separando. Isso é gesso, isso é isso aqui. O ideal é que você, quando for construir, né, Eu acho que é esse reformar, material que. você já faça, né, toda essa separaçãozinha para, né, Aqui, para ó, eu saber ia que até fazer minha próxima pergunta, mas tem uma pergunta aqui falando: é verdade que a construção civil é o setor que mais polui no mundo? é um dois, tá? Fica aí, dizem que é da moda, tem umas coisas aí, Que a mas moda assim, porque ele é é um, muita água, né? De muita água. ele é um dos. Eu tenho até aqui os números. Ele é responsável por 50 a 75% dos recursos naturais do mundo que a gente extrai, né, dos recursos naturais. A gente é responsável por 20 a 30% da quantidade de água, de 30 a 40% da quantidade de energia, e somos responsáveis por 35% dos gases de efeito estufa, né? Do gerador de gases de efeito estufa. É um dos maiores geradores, sim. E a gente
A gente sempre se preocupa com muitas outras coisas e às vezes não se fala muito nisso, né, na construção, né? A gente fala muito, né, da moda, do lixo. O lixo é uma coisa importante, mas assim, a gente também tem que repensar nossas escolhas. Tudo, né? Tem que repensar tudo. Porque a gente, se você for pensar, a gente está em todo tempo em coisas construídas, né? Ou cidades, ou você está dentro da sua casa, ou você está dentro do seu escritório, ou você está dentro de um shopping. A gente hoje em dia, né? Claro que quem vive na área rural, não, mas assim, hoje em dia a gente o tempo todo está em ambientes construídos, né? 90% dizem que a gente está no ambiente construído. Então, é muito cimento. É muita loucura esse cimento. Eu ia te perguntar um negócio sobre tecnologia estrangeira. Então, o que eu queria entender? Eu quero fazer uma construção, eu quero que meu apartamento seja todo sustentável, e aí eu descubro que tem um revestimento que só tem na Inglaterra, mas que não polui nada e tal, então eu mando importar. Aí, se eu mandar importar, eu tô poluindo o ar para trazer, né? Tem esse transporte para trazer. Ou então, placa solar. Eu quero colocar um monte de placa solar. E eu sei, você tinha me contado já que não tem placa solar 100% feita no Brasil. 100% feita no Brasil, não. Tem vários Então, aí maiores. vale a pena eu importar, mas poluir nesse transporte? Como que eu sei equilibrar se vale a pena ou não vale, sabe? É um cálculo complexo, tá? Assim, não é fácil. Existe uma coisa que se chama análise do ciclo de vida. Então, que você analisa tudo aquilo que eu falei aqui, né? E aí você faz esse balanço, né? Vou dar o exemplo da placa fotovoltaica. Ela vários componentes vêm da China, tá? Tem algumas que já montam aqui, mas muitas delas já são todas totalmente feitas na China. Como quase tudo da nossa vida, tá? Se você pegar aí, tá coisa made in China, quase tudo, né? Então, assim, só que a placa fotovoltaica, ela dura 25 anos, tá? Ela tem um rendimento durante 25 anos. Então, apesar de ter feito todo esse transporte, ele se paga por causa desses 25 anos, entendeu? É diferente de uma blusa, por exemplo, né? Que você vai comprar lá que é da Zara, mas foi feita na China ou na Tailândia, que não sei o quê. E geralmente não duram nada, e ela vai durar 3 meses ou um ano, dependendo do quanto você usa. E aí, sabe, aí essa conta não fecha. Então, é um pouco disso, né? De quanto você vai usar. E agora, óbvio, se existe o revestimento no Brasil, ele pode não ser tão. Aí é outro cálculo que você tem que fazer, né? Tá. Mas ainda assim você está também estimulando a economia local, né? Então, isso é sustentável. Se você, às vezes ele tem uma coisinha ali. E você ajuda a Então, desenvolver. assim, você dá sempre preferência para o que se você tiver. Né? Por exemplo, no caso da placa fotovoltaica, não existe nada 100% feito no Brasil. Mas se você tiver uma coisa que é feita aqui, dá preferência, né? Não, eu estou pensando agora que a gente, na última obra que a gente estava fazendo, a gente estava importando córeo, sabe, gente? Córeo é um material que eu não lembro como é que chama agora, é uma massa sólida, enfim. É para fazer tampo de banheiro, tampo de cozinha, para substituir a pedra. É uma coisa É sintética. ótimo, é um material muito bom e ele é mais ecológico, ele é E geralmente feito, importado. ele Importado. é E aí eu descobri que tem no Brasil um similar ao core. similar, quartzo, alguma coisa assim, né? Só que ele não é super estimulado porque parece que é mais difícil de cortar do que o core. Só que a gente resolveu fazer com o brasileiro exatamente para isso, porque a gente falou, se mais pessoas fizerem e reclamarem que é difícil de cortar, eles vão ter que desenvolver isso. E aí a gente vai começar Exatamente isso. Quando você estimula a economia local, a própria economia vai melhorando, né? O próprio material vai melhorando, né?
o Cora, né, ele tem, eu esqueci o nome, acho que é quartzo alguma coisa, tem uns feitos no Brasil. Acho que a qualidade não é tão boa, né? Eu vou falar que o do Cora é melhor. Mas se você for estimulando, né, se todo mundo comprar o Cora, o cara que está fazendo aqui não vai conseguir nunca desenvolver uma coisa melhor. Agora, é claro, se for comprometer a qualidade da sua obra, aí já, né, é aquela coisa que a gente falou, né? Você tem que pensar na qualidade Tudo também. é um equilíbrio, né? Porque não tem É um certo e equilíbrio, não errado. existe uma fórmula pronta. Todo mundo fala assim, qual o material sustentável? Não existe, você tem que pensar em todas essas coisas, né? É conveniente para você o local que vai ser usado. Eu estava te falando da live que eu fiz com a Alessandra Caiado, ela é especialista em materiais sustentáveis. Aí ela estava dando um exemplo de que alguém falou de colocar madeira plástica no teto. Tá. É um material inflamável, entendeu? Então, assim, ele pode ser sustentável, mas ele não é adequado para teto, porque ele vai soltar uma fumaça tóxica em caso de incêndio. Então, assim, você tem que pensar em tudo isso, até nessas questões, assim, né? Nas questões técnicas, que têm que ser cumpridas, né? Principalmente, antes de mais nada, as questões técnicas têm que ser cumpridas, senão não existe sustentabilidade também. Essa especialista em materiais é para arquitetura ou é tudo? Assim, ela pesquisa Não, tudo. ela é arquiteta e ela se especializou. Até estava te falando desse livro, aqui, vou botar aqui, ó. Cradle to Cradle. Ele fica ao contrário. Não tem jeito. Mas quer dizer Cradle to Cradle, que quer dizer do berço ao berço, né? Então, é escrito por um arquiteto e um químico. Tá. Eles dois analisaram bastante essa questão, né, do material, ele ir do berço, né, da criação do neném, e ele voltar para o berço, não ele ser do berço e acabar num túmulo, né, economia circular. E existe uma certificação depois esse livro, por exemplo, esse livro eu comprei em 2007. Mas acho que ele é até mais antigo que isso. Depois eles fizeram uma certificação, dessa certificação Cradle to Cradle, que é uma certificação para materiais, que aí analisa tudo isso, entendeu? Todas essas questões. Nossa, E a Alessandra, ela fez a formação dessa certificação e tal, então ela sabe muito de materiais sustentáveis. Assim. ai, demais. Talvez a gente até chame ela para fazer uma live depois. E ela é ótima, ela é ótima. Outra coisa que a gente tinha conversado também é sobre, assim, o que a gente consegue fazer. Eu já estou num apartamento que é alugado, então eu tinha te perguntado se dava para eu pegar e comprar uma plaquinha solar, colocar na minha janela e usar a eletricidade da minha casa com energia solar. Dá para fazer isso, não? Não exatamente assim, né? Você pode. Existem equipamentos, né? Por exemplo, existem algumas luminárias que você coloca uma plaquinha solar na coisa. Eu vou até tentar te mostrar lá. Tá vendo aquelas luzezinhas lá? Tô. Então, lá tipo na minha varandinha que eu tenho, ela é acesa, ela tem uma plaquinha ali que fica ali recebendo o sol o dia inteiro e à noite ela acende. Então, Então assim, fica sem existe. receber o sol o dia inteiro. Fica. Não precisa ser o dia inteiro. Por exemplo, nem sei muito bem como é que é a programação dela, mas assim, no verão, ela fica acesa bastante tempo. No inverno, que tem menos sol, ela já fica menos tempo. Mas assim, não quer dizer que ela não funcione, ela funciona, tá? Tá. Mas assim, já estão desenvolvendo os ar-condicionados, mas assim, não tem como você ligar ela direta na sua rede de coisa. Então, assim, isso tem que ser homologado, é uma coisa mais complexa. Você tem alguns carregadores solares, tem negócio de você colocar para carregar os telefones, tem algumas coisinhas, mas assim, essa coisa de você botar na tua rede, isso tem que ser homologado direitinho. É bem mais complicado, né? Tem que ser certinho, né? As coisas têm que ser feitas certinhas, assim. Ó, conta de exemplos da farm que vi no seu Insta, do Cajuí. Você sabe o que é? É um restaurante, assim. Tem vários exemplos. Eu não sei se você conseguiu baixar as fotos, não, Não né? baixei. Não, tudo bem.
Peraí, deixa eu ver, tem uns jardins com placa solar que só acendem à noite. É mais ou menos isso que eu tenho aqui. Tem milhões para gastar em placas solares. Tem umas luminariazinhas que são menorzinhas. Essa é tipo uma aquelas. Ah, não sei se dá pra ver. Deu para Dá, ver. né? Dá, São uns penduradinho. pontinhos, assim, é. Que é mais. Então, assim, existem milhões de exemplos, né? Mas é difícil só falar, né? Mas tem esse restaurante que a gente colocou lá no site. Quem quiser procurar vários exemplos, lá no site tem, assim, uma parte assim, notícias em cima, e depois tem uma aba arquitetura sustentável. Então, ali vai ter um monte de exemplos de arquitetura sustentável. Como eu falei, tem umas coisas que são mais, tem umas coisas que são menos, entendeu? É, E você E que escreve esse os textos lá? quer? Você que escreve os textos? Alguns sim, tem alguns colaboradores, tem gente que envia, muita coisa eu escrevo muitas coisas mais, coisas de dicas, que são coisas que, por exemplo, se você for procurar lá, quiser saber como escolher um material sustentável, tem lá saiba como escolher um material sustentável. Aí tem essas dicasinhas e tal. Então, essa geralmente sou eu que faço, porque são coisas mais técnicas, mas essa por exemplo, do Cajuí foi uma colaboradora que a gente tem que escreve. Então, é um restaurante super bacana em São Paulo, que é um restaurante, acho que é vegano, não é nem vegetariano, é um restaurante vegano, eu acho. E a decoração dele é super linda. E tem uma coisa que a gente estava falando, que a gente não falou muito da saúde, né? A gente hoje que está muito trancado em casa, né? A gente acho que está sentindo muito como a casa influencia a gente fisicamente e principalmente mentalmente, né? Muitas coisas, quando você mora numa casa sustentável, assim, você sente essa diferença, porque a qualidade do ar é muito melhor. A gente fala em sustentabilidade também, de você ter uma boa qualidade de vista, então você ter janelas, né, com iluminação natural. Hoje em dia, quem tem um balcãozinho que pode pegar um solzinho, né, faz toda uma diferença. Então, se você tem, né, o favorecimento da iluminação natural dentro da sua casa, quem vive em um apartamento escuro, como sofreu nessa né, como está sofrendo nessa quarentena. Tem uma coisa que a gente está sendo muito estudada, que está dentro, é uma coisa que chama design biofílico, já ouviu falar? Não, o que que é? Então, é uma coisa que está dentro da sustentabilidade, mas que é biofilia. Biofilia quer dizer amor à vida, né? E o design biofílico, ele é uma tradução disso para o design. Então, que é basicamente você trazer elementos naturais para dentro dos ambientes, né? Ou não só para dentro, mas para a arquitetura, né? E tal. Então, assim, quando você vê, hoje em dia você tem vários exemplos, né? Edifícios que são feitos todos verdes e tal. E você trazer isso para dentro de um ambiente colocar plantas, né? Também aqui, né? Eu tenho minha planta, mas também você trazer a natureza de outras formas. Por exemplo, até formas indiretas. Se você tiver um quadro com uma vegetação ou com uma coisa de praia ou uma coisa assim, isso faz um bem, isso é provado cientificamente, assim, né? Que isso faz bem para a gente psicologicamente. Você trazer texturas naturais, né? Você ter eu na minha parede é branca, mas porque eu moro também num Já te apartamento tira alugado. um pouco, né? Mas assim, se você tiver uma textura na parede, uma textura gostosa, tecidos naturais que tem uma textura gostosa, você reproduzir formas da natureza, então formas orgânicas, tudo isso te traz muito bem-estar. É um estudo também bem complexo, mas também é uma coisa muito interessante, assim, que você consegue trazer mais isso para a decoração. Por que eu estou falando isso? Por causa do restaurante. Restaurantes, depois se vocês olharem lá a foto, ele tem muito desses elementos biofílicos no coisa. Ele tem uma textura que é tipo terracota, né, que tem a imagem. Ele nem é feito de terracota, ele é feito de cimento com um pigmento avermelhado. Mas ele
ele te dá essa sensação de terra, então ele tem várias, tem uma luminária que é super interessante, que tem, tem a luminária embaixo e um vaso em cima, então é super bonito que você vê as plantas, ele tem Nossa, eu formas quero muito orgânicas. ver a imagem disso. Como que chama o restaurante? Cajuí, fica em Caju. Vila Madalena, em São Paulo. Boa, vou. E a gente fez uma matéria há pouco tempo sobre ele. Então, assim, essas coisas, assim, de você também trazer esses elementos para dentro faz muito bem, para dentro e para fora, né? Porque a gente também tem a arquitetura biofílica e as cidades biofílicas, que são cidades, né, que têm essa preocupação com a natureza, né, que a gente tem esquecido. Um dia a gente vai ter isso aqui. Eu vi uma pergunta aqui sobre os telhados Curitiba é verdes. uma cidade que é considerada com muito potencial para ser uma cidade biofílica. Qual? Curitiba. Ah, tá. Eu nunca fui. São Paulo é complicado, mas assim, tem várias iniciativas bacanas acontecendo em São Paulo. São Paulo Eu é acho muito. que São Paulo vai ter que ser um negócio que a gente fala muito no nosso canal, que são as micro-revoluções. Que são as revoluçõezinhas que cada um vai fazendo para fazer grandes transformações, né? Porque eu acho que se for começar do zero, tinha que demolir tudo e começar de novo. Então, eu acho que é isso, né? Se cada um for plantando o seu Mas jardim. tem, o que eu acho, eu como carioca, tem muita, a gente tem essa rivalidade aí, né? Mas assim, aí por acaso eu morei um ano em São Paulo e eu me apaixonei por São Paulo. Ah, eu amo São Paulo. Porque também tem uma coisa da vida cultural, né? Que em poucas cidades tem, isso também é interessante. Mas tem muitas iniciativas bacanas de pessoas fazendo hortas urbanas em São Paulo. Tem a Cláudia Visoni, que tem aí um pessoal que faz com ela várias hortas urbanas por São Paulo. Tem um pessoal que está fazendo jardim de chuva. O que é chuva? Eu sabia que eu ia essa pergunta. Depois você olha lá no site do Guilherme Castanha da Fluxus. O jardim de chuva é mais ou menos, é um jardim, na verdade, mas assim, ele é para ajudar a infiltrar a água da chuva, né? Então, assim, o que eles têm feito muito é quebrar partes que eram cimento, né? E achar a terra e fazer um jardim. Ele jardim tem que ter uma leve inclinação, assim, né? Para ele absorver a água da chuva. Mas quem quiser procurar, dá uma olhada lá no site da Fluxo. E tem uma galera fazendo isso, assim, de forma meio... assim, pegando e quebrando mesmo, concreto e fazendo, sabe? Então, assim, eu acho que São Paulo tem umas iniciativas muito bacanas, assim, sabe? Eu li uma pergunta aqui falando sobre telhado verde e eu acho que muita gente fala, né? Porque até virou uma coisinha meio da moda. Dá para fazer telhado verde em qualquer laje? Não dá? Como que funciona? Você acha uma super opção ou não? É meio greenwashing? Não, não, é maravilhoso o telhado verde, tá? Mas como tudo que eu falei, não existe uma fórmula, Tá. né? Então, assim, existem milhões de vantagens e eu acho que, por exemplo, para São Paulo é incrível, porque é uma cidade que é muito cinza e se você puder aproveitar os telhados para que ela que ela fique mais verde, é incrível. Eu acho incrível o telhado verde para cidades, porque realmente assim é aquele espacinho que você tem para colocar verde, né? Então, só que tem, assim, ele tem muitas vantagens de absorção de água da chuva, ele ajuda a evitar enchente, ele aumenta a biodiversidade, então você vê quando tem um telhado verde, começa a vir passarinho, né? Começa a vir né, borboleta, abelha, a gente está com esse problema da abelha aí, né? Então plantar flor e tal, é incrível. Claro que depende da altura, né? Esse estudo eu já não sei. Ele é ótimo para edificação, porque ele é um excelente isolante térmico, né? Então ele é muito bom para edificação.
ele diminui a temperatura da cidade também. Então, assim, ele é incrível. Mas você tem que estudar, assim, em lugares existentes, né, você tem que fazer um estudo de carga, né, para saber se aquele edifício, aquela casa, ela está preparada para receber, porque ele tem uma carga, né, tem a terra, tem várias camadas, né, a parte de drenagem e Então tal. não dá para Tem fazer em vários qualquer tipos lugar. até de telhado Porque verde, né, esse uns estudo mais antes. espessos, outros menos. Quê? Então não dá para fazer em qualquer laje. Você tem que fazer esse estudo Não, você antes. tem que fazer um estudo de carga. Se é um lugar existente, você tem que fazer um estudo de carga. Porque quando ele é muito fininho, geralmente é ok, tá? Mas assim, nunca faça sem um engenheiro te dar esse ok. Mas geralmente, quando ele é fino, uma laje normal aguenta. Agora, quando você vai construir, você já faz isso preparado. Agora, a Pré-estudo, né? desvantagem. É que eu tô pensando em São Paulo mesmo, que já é o caos para soluções. Geralmente dá, não é difícil, geralmente dá, tá? Mas assim, eu não vou falar que dá em todos, porque depois alguém bota e cai, Ah, alguém põe então. pra mim. E é claro que eu falei, né? Tem diferenças de espessuras, então tem telhados verdes que a gente chama de intensivo, extensivo, não vou me alongar nisso, mas assim, que são uns que dá vegetação mais rasteira e tal, e tem outros que você pode botar, fazer uma plantação, né? Então aí Tem isso vai toda a questão depender de exatamente. climatização também. Tem gente que cria árvores frutíferas em cima, entendeu? Que é maravilhoso. Só que aí realmente isso precisa de um estudo. Agora, Nossa, a desvantagem dele é que ele é um pouco mais caro, né? Assim, então, não vou falar que é para todo mundo, né? Não dá para falar que é para todo mundo. amei que você falou isso, porque a pergunta aqui é: a arquitetura sustentável, em sua maioria, é muito mais cara do que a comum? Ou nem sempre? Isso é uma Não. pergunta que todo mundo faz sobre tudo, né? É mais caro? A gente também tem lá no canal de YouTube Mitos da Arquitetura Sustentável. É uma série que a gente até fez na véspera que a gente ia lançar o curso. Tá. E tem justamente falando sobre isso. Na verdade, muita gente associa a arquitetura sustentável às placas fotovoltaicas e a telhado verde. Você não precisa necessariamente colocar uma placa fotovoltaica para a sua arquitetura ser sustentável. Tem, eu, tem casas que eu vejo que tem um monte de placa fotovoltaica e que aquela casa não é sustentável nem, sabe, nem que a vaca-tussa, porque antes você faz todo aquele dever de casa que eu falei, né? Que a gente fazer, é, estudar o clima, escolher bons materiais, né? Você fazer impactar o menos possível e depois, se você puder, né? Você coloca a placa fotovoltaica. Agora, também a gente pensa muito na questão de ser mais caro ou mais barato, quando a gente está construindo, mas na verdade 80% do valor de uma casa ou mais é durante o uso e operação. Então, assim, às vezes uma coisa que você vai colocar, que é um pouquinho mais cara na construção, ela vai fazer que a sua conta de luz seja mais barata, que a sua conta de água seja mais barata. Então, na verdade, tem um economista que se chama Gustavo Cerbasi. Ele construiu a casa dele sustentável e fez uma série no YouTube também, depois quem quiser procurar, provando, fazendo os cálculos. Ele é economista, ele vive disso, tem curso de economia e tal, e provando que é mais barato, né? Porque se você for colocar no lápis depois o quanto você economizou, né? As pessoas são Mas nem imediatistas, né? quer. As pessoas são imediatistas, elas querem ver logo. Exatamente. Às vezes vai ser mais barato naquele momento, mas depois não vai se pagar. Mas assim, não necessariamente ela é mais cara. Tem os estudos que falam que se você fizer tudo direitinho, ela sai 5% mais cara, né? Se você fizer tudo direitinho. Mas ela se paga, né? Se paga muito rápido. Muito rápido, depende, né? Aí vai meio as depender, tem coisas que a vários gente fala estudos. assim. Oi? Muito rápido não, aí depende, tem que fazer esse cálculo. Por exemplo, dizem da placa fotovoltaica o retorno de 6 anos, 6 a 7 anos, aí vai depender também de várias coisas, mas é mais ou menos isso.
Tem até gente que estoca, né? Não tem uma coisa assim de estocar energia depois que você consegue. Você vende, aliás, você vende energia. Você já viu isso, não? Sim, é assim, você instala a placa fotovoltaica É. e no seu telhado, tá? Você está gerando a energia, mas na verdade você não está usando essa energia. Essa energia ela está conectada à rede Certo. da concessionária, tá? É, por quê? Porque a energia solar, ela, se você for usar só ela, você vai precisar de uma bateria. A bateria é cara, é complicada, poluente. Então, assim, geralmente você liga a placa fotovoltaica à rede da concessionária. Tá. E aí é como se você estivesse emprestando essa energia para a concessionária. E aí ela faz esse Bono. desconto na sua conta de luz, entendeu? Ah, E aí entendi. geralmente você paga muito pouquinho na conta de luz, mas assim, você não, na verdade você não está. Para você ser autossuficiente, você teria que ter uma coisa de bateria. E quase ninguém faz isso, porque além de ser muito cara, essas baterias são bem poluentes, complicados. Então tem uma tem uma resolução da ANEEL que é para fazer isso. Quem quiser saber mais também pode me procurar que eu explico melhor. Como a gente está com 10 minutinhos aqui, e aí ele corta meio no final, eu queria que Ó, você contasse pra gente a, de você, assim, né? Quais são as suas micro-revoluções? O que que você tem na sua casa para fazer o mundo mais sustentável, né? O que que você conseguiu? É que eu não sei, agora você está morando aí, mas você mora no Brasil, como... não, eu tô morando aqui tem quase um ano, Tá, em Barcelona, para quem não sabe. Então, assim, eu tô num apartamento alugado que assim, já é o segundo lugar que eu tô, e que provavelmente eu me mude, então às vezes demora um pouco a implementar. O que eu sempre procuro fazer fazer economia de tudo, né? Assim, mas assim, eu acho que a gente não tem que ser radical, porque né, nossa vida, a gente diz que a sustentabilidade é um caminho, né? total. Que nem assim, ser vegana. É o meu. Assim, eu quero muito ser vegana, mas eu ainda não sou. Eu ainda como mais carne, mas eu como muito pouco, entendeu? Então, assim, acho que são coisas que a gente vai diminuindo para até alcançar, né? Então, assim, a compostagem, eu não tenho aqui agora, mas aqui eu também tenho. Aqui, primeiro, que já existe separado o lixo orgânico. Tá? A gente tem aqui, a prefeitura tem uma separação para o lixo orgânico que você coloca num lugarzinho lá especial. Além disso, existe aqui tipo uma horta urbana que eles recebem o seu lixo orgânico e usam lá para compostagem da horta, e aí você tem esse esquema. No Rio tem isso que eu te falei, o ciclo orgânico, e se você puder, você faça a sua compostagem em casa, né? Que aí se você tiver muitas plantas, é ótimo e tal. Então, eu acho que a compostagem é um caminho, né? De você separar o seu lixo orgânico. A reciclagem, que eu acho que é básico, né? Só que a gente sabe que muita gente ainda não faz, mas assim. E outra coisa que eu falo, além de reciclar é o último caminho que nem a placa solar. Primeiro você reduz. O que eu faço? Eu compro muita coisa a granel. Muita coisa a granel. Ah, a Mariana que tá ouvindo deve estar super feliz aí, porque ela é a número 1 do granel. Eu tenho vários potinhos, assim, eu compro tudo, arroz, feijão, granola, chá, eu sou viciada em chá. Meu marido é viciado em café, então a gente compra o grão do café e moe no negócio do moedor manual. Esse é o meu próximo passo aqui também. Então, assim, primeiro de tudo é você reduzir. Eu não tomo refrigerante. Aqui, eu tomo muito mate, mas eu faço mate. Eu não, Boa. não compro nada. Aqui em casa tu não fala redução de garrafa PET. Não existe garrafa PET aqui em casa. Eu não compro nada que venha em garrafa PET. Então, assim, eu faço meu mate, eu faço meu café.
Então, acho que vai ser isso, de você diminuir o máximo possível. E tudo que eu posso, eu compro a granel. Quando eu vou comprar alguma coisa que precisa de embalagem, a ideia é você poder fazer tudo, né? Eu adoraria fazer iogurte em casa, mas ainda não tenho, ainda não cheguei nesse ponto. Mas aí a gente vai. Eu tenho um iogurte que eu vejo aqui, que a embalagem dele é de papelão, é um papelão um pouquinho mais forte, não é plástico. E ele é um pouquinho maior. Então, assim, você compra as coisas num tamanho maior, para você não ter que. Não é aquele iogurtezinho único que vai tomar uma só vez, entendeu? Então, você compra uma embalagem maior, isso já vai. Então, assim, ir reduzindo as coisas, né? É isso que eu acho que é o mais importante. Assim, você não pensar na reciclagem como uma única coisa, é a última coisa, né? O ideal é você ter uma menor quantidade de lixo possível. Isso é uma coisa que a gente faz aqui muito. Por exemplo, no banheiro, para esquentar a água, eu tenho um baldezinho para. Enquanto está esquentando a água, eu deixo aquele balde lá, e aí depois eu rego as minhas plantas. Nossa, já tá maravilhoso. Só São micro-revolução. coisinhas que você pode fazer. Assim, você não precisa. Eu realmente moro num apartamento alugado, que eu ainda não pude fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer. Estou aqui há pouco tempo, vou me mudar, então tem coisa que eu quero fazer, mas ainda não fiz, porque eu vou me mudar há pouco tempo. Então, assim, eu acho que são coisas que você faz no seu dia a dia para diminuir. Tudo é você diminuir, é melhor. Antes de pensar no final, né? Que todo mundo fala, mas é caro. Não, é muito mais barato comprar a granel, é muito mais barato você fazer o meu mate. Gente, dura 5 minutos, é um chá, eu esquento a água, coloco ali e boto no. Sabe, eu adoro mate, né? Acho que é Tudo. A coisa de gente tá passando carioca, mate, muito por essa. mate leão na praia e tal. Então, assim, não, não dá para fazer tudo, não é? Nossa vida é corrida e tal, mas assim, o que você O que puder der. fazer, né? Diminuir a quantidade de lixo que você cria ainda dentro de casa, né? Isso é uma das coisas que a gente mais fala no Verão Marias, que assim, se tiver 3 pessoas radicais, é muito melhor que tenham 30 que façam um pouquinho. O resultado vai ser muito maior, né? Então é isso que a Com gente fala certeza. também. A perfeição é quase impossível, né? Você não Não, é produzir. muito difícil. É assim, quem vive né, numa casa, num meio urbano, rural e tal, dá para fazer muito mais coisas, mas não é porque você mora num apartamento que não dá, tem muitas coisas que você pode fazer. Né, por exemplo, tem uma coisa que se chama arejador, você coloca é um negócio baratinho, que você vai lá no seu negócio de material de construção, eu quero um arejador. Ele vai diminuir a quantidade de água que sai da tua torneira em 50%, sabe? É uma coisa baratinha, você vai lá, pega e coloca na Nossa, já vou torneira. anotar essa dica. Pois tem muita coisinha que você faz que é barato e as pessoas acham que é caro. Não, é nesse dia a dia mesmo, né? Eu adoro tomar, assim, eu falo aqueles pecados, eu adoro tomar banho. Não adianta falar assim, toma banho em 5 minutos. Eu não vou tomar banho em 5 minutos. Eu gosto do banho. Então, assim, aí eu tento resolver meus pecados com outras coisas, né? Até a água do gato, eu tenho 2 gatos, eles bebem água e às vezes começa a ficar suja. Ao invés de jogar fora aquela água, eu molho as minhas plantas com aquela água, entendeu? Não jogo Gente, a fora. gente tem 1 minuto, eu vou ter que despedir, mas se você Falei que era rápido. é muito rápido, eu queria fazer mais 1000 perguntas. Se você quiser colocar o nome do livro, o nome das pessoas que você citou aqui embaixo da live que eu vou salvar, aí o seu curso também para as pessoas procurarem, pode colocar tudo embaixo para já ter umas dúvidas sanadas aí no final. Bom, Tá pode bom? deixar. Pode Obrigada. deixar. Obrigada pelo convite. Um beijão. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Gente, muito rápido.